Naquela tarde, eu não estava tentando sobreviver. Eu estava esperando a morte. Se você acabou de chegar aqui, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Antes de continuar, eu te convido a comentar o que você sente ao ouvir essa frase, a se inscrever no canal e a acompanhar essa história até o fim, porque ela começa no desespero absoluto, mas carrega um significado que pode tocar profundamente a sua vida. Helena Rocha nunca imaginou que seus últimos passos pudessem acontecer ali, no meio de uma estrada de terra perdida, no sertão do Vale do Cedro, no interior de Goiás. O sol ardia como um castigo, queimava a pele, confundia a visão, sugava as forças que ainda restavam. Não havia sombra, não havia vento, não havia promessa alguma de socorro, apenas a estrada seca, interminável, e o silêncio pesado de quem já não espera ajuda. Viúva, sozinha no mundo, Helena seguia em frente, com os 2 filhos. Lucas, de 7 anos, caminhava ao seu lado, com passos inseguros, as pernas fracas demais para sustentar o próprio corpo. Marina, de 4 anos, estava em seus braços, leve demais. Para uma criança daquela idade, os 2 estavam exaustos, famintos, com sede. Não choravam mais. O choro havia ficado para trás, junto com as últimas gotas de água e os restos de comida que Helena repartira, tentando prolongar o inevitável. Quando uma criança para de chorar, não é porque está bem, é porque não tem mais forças. Helena sentia a garganta arder, os lábios rachados, a cabeça girar. Cada passo era uma luta silenciosa contra a própria consciência. Ela se perguntava, sem coragem de responder, se havia cometido um erro ao seguir por aquela estrada. Mas voltar não era opção. Ficar onde estavam antes significava morrer aos poucos. Andar era a única decisão possível, mesmo sem saber para onde. Ao redor, o sertão parecia indiferente. A terra rachada refletia a dureza da vida que Helena vinha enfrentando. Desde que perdeu o marido, a ajuda prometida pela família nunca chegou. As portas se fecharam. As palavras de apoio viraram silêncio. E agora, ali estava ela, carregando não apenas 2 crianças, mas o peso de ter sido esquecida por todos. Lucas tropeçou, não chorou, apenas olhou para a mãe com um olhar vazio, cansado demais para pedir ajuda. Helena largou a mochila vazia no chão, ajoelhou-se com dificuldade e o levantou. Naquele instante, algo dentro dela se partiu. Ela percebeu que suas próprias forças estavam acabando. Marina respirava fraco, com a cabeça caída sobre seu ombro. Foi ali que Helena parou, não por esperança, por esgotamento. Aquela estrada não era apenas um caminho de terra, era o retrato exato da sua vida, seca, dura, aparentemente sem saída. O que ela ainda não sabia é que quando tudo parece acabar, a vida, às vezes, prepara o começo mais inesperado de todos. Comente aqui embaixo. Você acredita que ainda existe saída? Quando tudo parece perdido, inscreva-se para continuar acompanhando essa história que está só começando. Transição de memória.
Quando Helena parou, naquela estrada de terra, exausta, com os filhos, quase sem forças, sua mente voltou alguns dias no tempo para entender por que ela estava ali. Era preciso voltar ao momento em que tudo começou a desmoronar. O dia em que foi expulsa da própria casa. Antônio Rocha, seu marido, havia morrido há pouco tempo. Trabalhador rural, homem simples, conhecia a terra como poucos, sustentava a família com o suor do próprio corpo. A morte dele não levou apenas um companheiro, levou também a única proteção que Helena tinha. Sem Antônio, ela deixou de ser vista como parte da família e passou a ser tratada como um problema. No sertão, uma viúva sem homem não é vista como alguém que precisa de apoio, mas como um peso morto. A família de Antônio se apresentou fria desde o primeiro dia. Não houve consolo verdadeiro, apenas olhares duros, palavras medidas. O luto de Helena mal tinha começado quando a conversa mudou de tom. Sentados à mesa, onde ela havia feito tantas refeições em família, eles foram diretos, sem espaço para discussão. Um dos cunhados falou o que todos pensavam, com a voz firme, cruel. A terra é da família. Você não é mais. Aquelas palavras atravessaram Helena como uma lâmina. Ela tentou argumentar, lembrar dos anos de trabalho, das plantações, dos filhos que nasceram ali. Nada importou. Para eles, Helena havia perdido o valor. No momento em que perdeu o marido, deram a ela 2 dias para sair, 2 dias para desmontar. Uma vida inteira. Quando o prazo acabou, Helena saiu pela mesma estrada, que agora parecia infinita, levando consigo tudo o que sobrou da sua história. E foi assim que ela chegou àquele ponto da estrada onde o sol queimava e a esperança quase não existia. Mas o que ninguém podia imaginar, nem mesmo ela, é que aquela injustiça ainda encontraria um caminho inesperado para ser enfrentada. A estrada seguia adiante, e com ela o destino. Ênfase final, gancho. Foi então que um som quase imperceptível cortou o vazio da estrada. O ritmo lento de cascos, batendo na terra seca. Miguel Batista surgiu no horizonte e nada voltaria a ser como antes. Quando Miguel viu a mulher sentada no chão, com 2 crianças imóveis nos braços, sentiu o impulso imediato de passar direto. Aquela cena trazia lembranças que ele preferia manter enterradas. Miséria chama miséria, pensou. Problemas alheios só arrastam quem tenta ajudar. Enquanto se aproximava, desviou o olhar. Apertou as rédeas e repetiu para si mesmo, como uma proteção: não é meu problema. Ele passou por eles. O cavalo seguiu. Alguns metros adiante, o silêncio continuou. Helena nem levantou a cabeça. Já não esperava nada de ninguém. Mas algo, dentro de Miguel, começou a se mover. Talvez o corpo pequeno de Marina, caído demais para uma criança. Talvez o olhar perdido de Lucas. Ou, talvez, o reflexo
da própria história. Momentos em que alguém poderia ter parado e não parou. Miguel puxou as rédeas. O cavalo diminuiu o passo. Ele fechou os olhos. Por um segundo, travando uma batalha silenciosa consigo mesmo. Sabia exatamente o que significava ser deixado para trás. Respirou fundo, como quem aceita uma derrota interna, e então voltou, sem dizer uma palavra. Desceu do cavalo, aproximou-se devagar, tirou do alforge uma pequena garrafa, estendeu a Helena. Água, nada mais. Nenhuma explicação, nenhuma pergunta, nenhum gesto exagerado. Apenas água, como se aquele simples ato fosse tudo o que ele se permitia oferecer. Helena ergueu os olhos, com dificuldade, surpresa demais, para falar. As mãos tremiam ao receber a garrafa. Miguel não ficou olhando. Não queria agradecimentos, nem histórias. Entregou o que tinha e se afastou. Alguns passos, como se temesse se envolver demais naquela estrada, onde tudo parecia ter acabado. Um gesto silencioso rompeu o destino do abandono e, sem saber, Miguel Batista acabava de mudar o rumo de uma história que não era apenas de Helena, mas também a dele. A água parecia pouco diante de tudo o que haviam perdido, mas naquele instante era vida. Helena segurou a garrafa com as duas mãos, como algo frágil demais para desperdiçar. Não bebeu de imediato. Primeiro, molhou os lábios. De Marina, algumas gotas, escorrendo devagar. Depois, ofereceu a Lucas, que bebeu em pequenos goles. Só então, Helena levou a água à própria boca. Cada gole era calculado, quase sagrado. Miguel observava, em silêncio. A cena confirmava o que ele já sabia. As crianças estavam à beira da morte. Não era drama, não era exagero. Era o limite, que ele conhecia bem. Pensou em ir embora, manter distância, seguir sua vida solitária. Mas já era tarde demais. Sem dizer nada, voltou ao cavalo. Abriu o alforge, tirou um pedaço de rapadura, alguns biscoitos simples, tudo o que tinha. Helena hesitou. Miguel apenas assentiu com a cabeça. Estava tudo bem. Helena partiu a rapadura. Dividiu com precisão, como se cada pedaço tivesse um valor imenso. Aos poucos, a cor voltou aos rostos das crianças. O silêncio, que antes parecia um fim, agora era apenas um intervalo. Miguel sentou-se a alguns passos, respeitando o espaço. Foi então que ele falou pela primeira vez. A voz baixa, firme. Minha casa é perto. Se você conseguir confiar. Helena já não sabia se conseguia, mas ao olhar para os filhos, entendeu que não havia outra escolha. Com um aceno tímido, aceitou. E assim seguiram lentamente atrás de Miguel Batista, deixando para trás a estrada onde quase ficaram para sempre. O caminho até o sítio Pedra Clara parecia atravessar outro tempo. A casa era simples, gasta pelo sol, pelo vento,
mas transmitia algo raro: segurança. Pela primeira vez, ninguém expulsava Helena. Ninguém exigia explicações. As crianças dormiram. Um sono profundo. Helena chorou, não de desespero, de alívio. O sítio Pedra Clara não era um sonho, era um refúgio. E às vezes, isso é tudo o que alguém precisa. Os dias passaram, devagar, mas passaram. A rotina voltou. A terra começou a responder. As crianças riram e o silêncio já não doía. Numa noite tranquila, o passado falou. Miguel contou sobre o orfanato, sobre não ser escolhido, sobre aprender a não esperar nada. Quando falou da estrada, sua voz falhou, porque eu sei o que é ser deixado para morrer, por não valer nada. Helena entendeu. Aquele encontro não fora acaso. Dois destinos, marcados pelo abandono, cruzados no ponto mais baixo. E, naquela varanda simples, sob um céu imenso, as feridas do passado finalmente encontravam espaço para serem vistas, talvez pela primeira vez, com compaixão. Depois daquela conversa na varanda, algo mudou silenciosamente entre Helena e Miguel. Nada foi dito, nenhum gesto explícito foi feito, mas os sentimentos começaram a se transformar. A gratidão, que antes sustentava cada olhar e cada palavra, deu lugar a um cuidado constante. Miguel observava se Helena havia comido, se estava cansada demais. Helena percebia quando ele chegava da roça mais quieto do que o normal. Com o passar dos dias, esse cuidado discreto começou a ganhar um peso novo, mais profundo. Adoro, indoro seis. Esses adoros espermos, mendado, esses ida, massados, indame, indoros cessados, indadoros, wacundados, eges idabaduçados. Um amor contido, ainda sem nome, protegido pelo medo de ser ferido outra vez. Helena sentia isso com clareza. Depois de tudo o que perdera, o marido, a casa, a dignidade, permitir-se sentir algo novamente parecia perigoso. Ainda assim, quando via Miguel rindo com as crianças, quando o via se esforçando para tornar o sítio Pedra Clara um lugar melhor, o coração dela se aquecia. Miguel, por sua vez, lutava contra o próprio sentimento. Nunca aprendera a amar sem medo. Para ele, apegar-se significava abrir espaço para mais abandono. Não demorou para que a presença de Helena e das crianças chamasse a atenção da pequena comunidade ao redor. O sertão observa em silêncio, mas fala quando quer. Rumores começaram a circular. Homem sozinho morando com mulher viúva. As palavras vinham carregadas de julgamento, preconceito e malícia. Olhares atravessados surgiram no armazém. Cochichos se espalharam pela feira. Helena sentiu o velho peso da vergonha voltar. Aquele mesmo que a expulsara da família do marido. Miguel percebeu e, pela primeira vez na vida, não se calou. Quando um comentário atravessado foi feito em público, ele se levantou, falou com firmeza, sem gritar, mas sem recuar. Disse que Helena estava ali por necessidade, que cuidava da casa com dignidade, que as crianças eram inocentes e mereciam respeito. Defendeu Helena publicamente, mesmo sabendo que isso o colocaria sob julgamento. Para um homem acostumado a se esconder, aquele gesto era uma ruptura. Helena ficou dividida. O medo voltou a apertar o peito.
Não queria ser a causa de mais rejeição na vida de Miguel. Pensou em ir embora, procurar outro lugar, mesmo sem saber para onde. A ideia de protegê-lo parecia mais importante do que a própria segurança. Em silêncio, começou a arrumar poucas coisas, como fizera tantas vezes antes. Mas, ao olhar para os filhos, dormindo tranquilos, e lembrar da estrada onde quase morreram, Helena entendeu. Fugir novamente significaria negar tudo o que havia sido construído ali. O que estava nascendo entre eles era frágil, mas verdadeiro. E, embora o medo fosse grande, talvez fosse hora de parar de correr. A decisão de Helena ainda ecoava em silêncio, quando o céu começou a mudar. Naquela tarde, o vento chegou diferente ao sítio Pedra Clara, mais frio, mais apressado. As nuvens se fecharam rápido demais, escurecendo o horizonte. Helena sentiu um aperto no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Depois de tudo o que viveram, parecia que a vida exigia mais uma prova definitiva. A tempestade caiu, sem pedir licença. A chuva veio pesada. O vento batia contra a casa simples. Miguel percebeu primeiro o perigo. A porteira estava aberta. O gado se espalhou, assustado pelos trovões. Sem pensar duas vezes, ele saiu na chuva. O chão virou lama. O vento derrubou galhos. Em um movimento apressado, Miguel escorregou e caiu com força. O grito foi curto, mas suficiente para congelar Helena. Pedra Clara, sob a sombra da velha mangueira, com o vento leve carregando o cheiro da terra, que os havia unido. Poucas pessoas assistiram. Nenhum aplauso ecoou. Mas havia algo mais raro. Paz. Pausa longa. Depois de tudo o que haviam enfrentado, a expulsão cruel, a estrada quase fatal, o julgamento da cidade e o confronto com o passado, Helena entendeu. Não precisava mais provar nada a ninguém. O amor que nascera ali não vinha da carência. Vinha da escolha consciente de caminhar juntos. Miguel, que crescera sem nome e sem raízes, finalmente se permitia pertencer. Não como hóspede do mundo, mas como parte dele. As crianças estavam ali, de mãos dadas, vestindo roupas simples, mas com olhos que já não carregavam o medo de antes. Pela primeira vez, não estavam apenas sobrevivendo. Tinham um pai. Tinham rotina, cuidado. Alguém que os ensinava a plantar, a consertar cercas, a confiar. O silêncio, que antes simbolizava abandono, agora significava segurança. A união de Helena e Miguel não apagou o passado, mas o transformou. Aquela casa simples, aquela horta, que voltara a dar frutos, aquele lar sem luxo, tornara-se um ponto de estabilidade em um mundo que antes só oferecera rejeição. Ali, o futuro não era promessa vazia, era trabalho diário, construído com mãos calejadas e corações inteiros. O que nasceu da rejeição não foi ressentimento, foi família, um lar, onde ninguém precisava implorar para ficar, onde o amor não exigia sobrenome, nem aprovação, apenas presença, pausa curta, verdade e coragem para permanecer. E enquanto o sol se punha atrás dos campos, Helena soube, aquele casamento silencioso havia sido a resposta mais forte a tudo que tentara destruí-los. Não houve aplausos, porque o que realmente importava, visto
O mundo ainda podia tentar julgar, mas já não podia vencer. Às vezes, quando tudo parece silêncio, achamos que fomos esquecidos. Oramos. Pedimos um sinal, um milagre visível, algo grande, imediato, incontestável. Mas a resposta nem sempre vem do céu, como um trovão. Muitas vezes, ela vem pela estrada. Deus não responde todas as orações com milagres espetaculares. Ele responde com pessoas imperfeitas, cansadas, feridas, que mesmo assim escolhem parar, escolhem olhar, escolhem estender a mão, quando seria mais fácil seguir em frente. Talvez o milagre da sua vida não seja mudar o mundo inteiro. Talvez seja alguém que decidiu não passar direto quando você estava caído. Alguém que ofereceu água, abrigo, escuta, presença. E talvez, só talvez, você também já tenha sido essa pessoa para alguém, mesmo sem perceber. Por isso, quando tiver escolha, não passe direto. Porque, para alguém, a sua decisão pode ser exatamente a resposta de Deus que ela estava esperando.